Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente tem aqui uns materiais que tocam em pontos bem sensíveis do cenário brasileiro atual, né? É isso aí. Vamos mergulhar em dois eixos principais. Primeiro, aquelas disputas internas, sabe? E a narrativa sobre como o bolsonarismo começou. Depois, a gente entra no debate que está sempre pegando fogo sobre segurança pública. Que esquentou mais ainda, né? Com essa operação recente no Rio e toda a discussão sobre modelos, tipo El Salvador. Exato. As fontes que a gente está usando são comentários, análises de eventos, declarações que circularam bastante. Nossa missão aqui é, tirar o suco dessas discussões, sabe? Entender os argumentos, o contexto que estão trazendo. Principalmente a parte histórica que algumas análises trazem, né? Sim. E as complexidades da segurança, que, nossa, é um nó bem difícil de desatar. Com certeza. O desafio é olhar para isso tudo, para essas alegações de como o movimento político surgiu, quem estava lá no começo, e depois mudar a chave e analisar as visões diferentes sobre como lidar com o crime organizado. Contrastando as abordagens, né? Exato. Pensar na eficácia, nas consequências das ações da polícia e também, claro, nas narrativas políticas que tentam dar uma moldura para esses eventos todos. Ótimo. Então vamos começar por essa teia política aí. Um dos textos que a gente tem aqui foca numa postagem bem longa do Eduardo Bolsonaro. Ah, eu vi essa. Nela, ele afirma assim, categoricamente: goste ou não, é inegável que meu pai fundou esse movimento político. O argumento central dele é que o Jair Bolsonaro pegou figuras desconhecidas e, catapultou para a política. Reconhece o mérito individual, mas diz que o pai foi o arquiteto do movimento imenso, né? Isso. A mensagem ali nas entrelinhas parece ser: olha, muita gente deve a carreira política a ele. E o interessante é como outra análise que a gente tem aqui, ela contesta diretamente essa visão. Essa outra perspectiva argumenta que, na verdade, o movimento não brotou do nada com Bolsonaro. Que ele se alimentou, assim, de um sentimento anti-PT que já estava crescendo há um bom tempo. Essa leitura até aponta, por exemplo, para o Aécio Neves, lá em 2014. Aécio Neves, como ele entra nessa história? Bem, segundo essa análise, o Aécio foi o primeiro candidato presidencial de um partido grande, né, o PSDB, a vocalizar de um jeito mais agressivo esse sentimento anti-PT. Ah, lembro dessa campanha. E o ponto crucial, segundo essa fonte, ele foi pioneiro em questionar o resultado das urnas eletrônicas logo depois de perder. Coisa que nem o Serra, nem o Alckmin tinham feito antes, quando perderam para o PT. Foi um marco, assim, nesse sentido de contestar o sistema. Interessante essa linha do tempo. E aonde que entram figuras tipo o MBL e o próprio Sérgio Moro nessa análise? Então, seguindo essa mesma lógica, o material menciona que movimentos como o MBL surgiram depois da eleição de 14, né? E que a figura central, assim, a liderança quase que indiscutível desse campo mais amplo de oposição, de insatisfação, ali entre 2015 e 2018... Não era o Bolsonaro? Não era o Bolsonaro, era o Sérgio Moro. A fonte até relembra o protagonismo do Moro nas manifestações de rua, sabe? Especialmente as do impeachment da Dilma. Os cartazes, os gritos, o foco da mídia ali era muito nele. É verdade, tinha muito cartaz do Moro. O Bolsonaro, naquela época, era visto mais como um deputado polêmico, sim, mas do baixo clero. Não era o líder principal desse espectro político. E o que dava essa força toda para o Moro, então, segundo essa visão? Olha, o fator decisivo que apontam é o reconhecimento popular por ele ter sido o juiz símbolo da Lava Jato, né? Aquela operação que acabou levando à prisão do Lula. Que teve um impacto enorme. Exato. Isso teria colocado ele num patamar de herói nacional, para uma parte bem grande da população, que pedia combate à corrupção, fim da era petista. Ele meio que personificava essa esperança para muita gente. Faz sentido. Mas aí, como que o Bolsonaro consegue, então, virar o jogo e pegar essa liderança que parecia ser do Moro? De acordo com essa análise, claro. O ponto de virada que essa leitura aponta foi a eleição de 2018. O Moro, que algumas pesquisas na época até sugeriam que tinha potencial para ganhar a presidência... Sim, falava-se muito nisso. Muito. Ele decidiu não se candidatar. Aí o Bolsonaro, que antes da facada tinha intenções de voto mais modestas, ali na casa dos 10, 12%, ele resolveu arriscar. Foi para cima.
ele teria percebido o vácuo que o Moro deixou, né? E a falta de um candidato forte da direita ou da extrema-direita. O MBL também não lançou ninguém competitivo para presidente, então ele meio que se apropriou desse movimento que já estava mobilizado. A candidatura dele preencheu esse espaço. E as circunstâncias da eleição, né, incluindo o atentado, que tirou ele das ruas, mas manteve ele em evidência o tempo todo. Isso tudo teria consolidado ele na liderança, que antes era mais associada ao Moro. E é aqui que a coisa fica realmente complicada, porque essa relação deles não durou muito tempo, né? Nem um pouco. O material também fala da famosa ruptura, já no governo. O Moro saindo do Ministério da Justiça, acusando interferência na Polícia Federal. Exatamente. E essa análise que a gente leu detalha a versão do Moro para a saída. Ele afirma que o Bolsonaro queria trocar o comando da PF, especificamente a Superintendência do Rio de Janeiro. Certo. E o objetivo, segundo a acusação do Moro na época, era bem claro: proteger familiares e amigos de investigações que estavam rolando. A fonte até relembra aquelas falas atribuídas ao Bolsonaro numa reunião ministerial tensa. Aquela reunião que vazou, né? Essa mesma. Coisas tipo: não aceito sacanagem com a minha família e, olhando para o Moro, se não puder trocar o cara do Rio, troca o diretor, troca o ministro. Bem direto. Uma acusação pesadíssima na época. E qual foi a resposta do Moro, segundo o que a gente leu? Ah, sim. O que dizem sobre isso? A análise sugere que esses veículos, que no início apoiavam muito o Moro e a Lava Jato, teriam feito uma inflexão depois dessa ruptura. Passaram a apoiar o Bolsonaro de forma mais clara e a criticar o Moro. E deixaram de lado algumas questões. Exato. Ignorando ou minimizando, por exemplo, as investigações sobre a rachadinha, né? Aquela história dos funcionários devolverem parte do salário, que atingia a família Bolsonaro. Essa leitura interpreta isso como um realinhamento pragmático desses veículos. Ficaram do lado de quem tinha o poder presidencial naquele momento. Entendi. Então, para a gente amarrar essa parte da política com base nas fontes, qual seria o saldo dessa discussão toda? Olha, essencialmente, a lição principal dessas análises não é negar a força política que o Bolsonaro construiu, de jeito nenhum, mas é mais desconstruir a narrativa de que ele criou um movimento do zero. Certo. A sugestão é que ele foi, sim, extremamente hábil em capturar, em canalizar e liderar um sentimento, uma base social e um vácuo de representação que já existiam antes dele. E que isso gera tensão até hoje. Exatamente. Essa origem disputada e a relação tumultuada com figuras-chave como o Moro continuam sendo fontes de tensão e de batalha por narrativas dentro desse campo político. A própria postagem do Eduardo Bolsonaro tentando reafirmar a primazia do pai mostra isso, né? A briga é pelo legado, pela autoria do fenômeno. Essa complexidade toda nas narrativas políticas, né? Sobre quem tem o legado, quem lidera, isso encontra um paralelo direto num outro tema explosivo que as fontes trazem: segurança pública no Rio de Janeiro. Com certeza. Assunto que sempre gera paixão, posições extremas. Total. Um dos comentários que a gente analisou parte de uma declaração recente do presidente Lula criticando uma operação policial no Rio que teve um número alto de mortes. Lembro disso. Ele usou a palavra matança, né? Isso. E ressaltou que a ordem judicial que baseava a ação era para prender suspeitos, não para matar. Uma fala forte. Sem dúvida. E como que a análise contextualiza essa crítica? Ela busca apresentar o outro lado, sabe? A perspectiva da realidade que os policiais enfrentam nessas operações. Descreve os grupos criminosos não como simples bandidos, mas como uma força paramilitar, bem organizada. Armada até os dentes. Exato. Equipados com armamento pesado, fuzil de assalto, e usando tecnologia cada vez mais sofisticada para controlar o território e se defender. Que tipo de tecnologia eles mencionam? Olha, o texto detalha o uso intensivo de drones para vigilância constante das comunidades. E não são drones quaisquer, não. Menciona até o uso de drones termais. Ah, com visão noturna por calor. Isso, que permitem que os criminosos detectem a aproximação da polícia a quilômetros de distância, mesmo à noite, com pouca visibilidade. Isso teria tornado obsoleta aquela figura antiga do fogueteiro, sabe? Aquele menino que soltava fogos. Sim. A tecnologia agora dá um alerta muito mais cedo e preciso. Entendi.
E diante desse cenário, qual é a argumentação da fonte? A argumentação é que o confronto letal acaba acontecendo como resultado da reação armada dos criminosos à intervenção da polícia. Ou seja, a letalidade não seria o objetivo principal da ordem judicial, que era de prisão. Mas uma consequência quase inevitável da resistência armada que eles encontram nesses territórios dominados por facções. Faz sentido essa leitura da situação em campo. Entendi a descrição do cenário. Mas a fonte também avalia a crítica do Lula do ponto de vista da estratégia política, né? Sim, essa análise sugere que focar na palavra matança, embora possa ter a intenção, claro, de denunciar possíveis excessos, talvez seja um erro político. Por quê? Principalmente aponta a fonte, por não ter vindo acompanhada, pelo menos na declaração específica que foi comentada, de um lamento, de um reconhecimento pelas mortes dos próprios policiais que estavam envolvidos na mesma operação. Ah, teve policial morto também? Sim, o material menciona que essa operação específica resultou em 4 policiais mortos e 7 feridos, 3 deles em estado gravíssimo na época do comentário. Isso mostra como a ação era perigosa para os agentes também, né? Nossa, e qual seria uma crítica alternativa, então, que essa análise sugere como mais eficaz? A análise propõe que uma abordagem crítica talvez mais efetiva politicamente e que poderia ter mais eco na população seria focar na aparente falta de resultados concretos da operação. Como assim? Para isso, ela cita o senador Alessandro Vieira, que é conhecido por atuar nessa área de segurança. O Vieira, segundo o texto, teria levantado publicamente umas perguntas bem pertinentes, tipo, qual era o objetivo real da operação? Boa pergunta. Era cumprir mandados de prisão específicos? Pelo que saiu na imprensa, e o Vieira ressalta isso, nenhum dos alvos principais dos mandados que motivaram aquela mega operação foi preso. Embora outros foragidos possam ter sido pegos, né? Certo. O objetivo era retomar território. Aparentemente, o Comando Vermelho continuou controlando a área depois que a polícia saiu. Essa incursão, com essa magnitude toda, com essa letalidade, era realmente necessária para evitar mais vítimas civis no futuro? Faltam dados, faltam informações claras para a gente poder avaliar isso. Então, a crítica do Vieira, como está apresentada aí, seria mais focada na efetividade, na estratégia, do que só na questão moral da letalidade em si. Exatamente. O Vieira, nessa perspectiva que a gente leu, critica muito essa polarização que impede um debate sério, né? De um lado, aquela visão da polícia pecadora, que só comete abuso, do outro, a do bandido bom é bandido morto. Que não leva a lugar nenhum. Exato. Ele defende que segurança pública precisa ser tratada com base em informação técnica, inteligência, planejamento sério, objetivos claros e, fundamentalmente, continuidade. Não só com operação espetacular pontual que não muda a estrutura do problema. Ele bate muito na tecla de entender a fundo a lógica do crime organizado e ter decisão política para implementar estratégias de longo prazo. E nesse ambiente polarizado que ele critica, a desinformação corre solta, né? A fonte até dá um exemplo disso. Sim, um exemplo bem flagrante que citaram é uma fake news que estava circulando muito em grupos bolsonaristas. A notícia falsa dizia que o governo Lula estaria criando uma espécie de bolsa, um auxílio financeiro para as famílias de traficantes mortos em confronto com a polícia. Meu Deus! É um exemplo clássico de como o debate público pode ser contaminado, envenenado por mentiras criadas só para inflamar paixões e distorcer totalmente a realidade. Completamente. E conectando essa dificuldade toda de lidar com o crime no Brasil, com a busca por soluções, a fonte traz também o debate sobre modelos estrangeiros, né? El Salvador, especificamente. Isso, e de novo pela ótica que atribuem ao senador Alessandro Vieira, numa entrevista. O Vieira, segundo essa fonte, rejeita, assim, de forma bem contundente, a ideia de importar o modelo de segurança de El Salvador, do presidente Bukele, para o Brasil. Por quê? Ele considera absolutamente incompatível com a nossa Constituição Federal de 88, por causa das garantias individuais, do devido processo legal, tudo aquilo que a nossa Constituição assegura. Ele chega a questionar se vale a pena estudar o caso de El Salvador. Sim, a fonte atribui a ele uma fala bem cética quanto a isso. O que me adianta conhecer isso, o modelo de El Salvador? Não tem para quê, indicando que, por ser inaplicável aqui, por causa das barreiras constitucionais, não seria útil nem como estudo de caso. Entendi. Ele classifica a promoção desse modelo aqui no Brasil como pirotecnia para fins eleitorais.
uma forma de sinalizar dureza, mas sem apresentar solução viável para nossa realidade legal social. Além disso, o texto menciona que o Vieira levanta dúvidas sobre a confiabilidade dos próprios dados de redução de criminalidade que El Salvador divulga. Ah, é? Ele argumenta que, por ser um regime com pouco ou nenhum freio e contrapeso, legislativo e judiciário alinhados com o executivo, fica difícil verificar a veracidade dessas informações de forma independente. Essa distinção entre o que é constitucionalmente possível aqui e o que se faz em outros regimes é crucial mesmo. E a fonte também ressalta outra distinção importante feita pelo Vieira: a diferença entre guerra e segurança pública. Fundamental essa diferença. O Vieira argumenta, segundo o material, que embora os confrontos violentos nas áreas urbanas possam parecer uma guerra, do ponto de vista legal conceitual, trata-se de atividade de segurança pública. E essa atividade é limitada, né? Estritamente limitada pela Constituição e pelas leis brasileiras. E qual a implicação prática dessa diferença? Terceiros, diante de uma agressão ou resistência armada do suspeito. A lógica não é a do extermínio. E, nesse sentido, ele também critica, segundo a fonte, aquela ideia que sempre volta de acionar a GLO. A garantia da lei e da ordem. Isso, que é aquele instrumento constitucional que permite usar as Forças Armadas temporariamente em operações de segurança interna, para resolver o problema do Rio. O Vieira lembra que as experiências anteriores com o GLO e até a intervenção federal de 2018 não resultaram em diminuição sustentada da criminalidade. Pelo contrário, né? De acordo com algumas análises que ele cita, podem até ter piorado certos indicadores ou, no mínimo, não atacaram as raízes do problema. Mas ele reconhece que o confronto, às vezes, é inevitável. Sim, ele admite a dureza da realidade. A fonte traz uma fala atribuída a ele nesse sentido. Se eu tenho uma comunidade que está sob domínio do crime, eu tenho lá 400, 500, 600 homens armados de fuzil, é muito evidente que eu vou ter confronto. Não tem como fugir disso em algumas situações. Exato. A questão central para ele não é negar a necessidade do confronto em certas situações, mas é como ele é planejado e executado. Operações que já prevêem um alto risco de confronto deveriam, na visão dele, ser meticulosamente preparadas para minimizar a letalidade e os danos colaterais. Usar inteligência, táticas precisas. E não para maximizar força, como se fosse guerra mesmo. Justamente. Não como se estivesse num campo de batalha declarado, onde eliminar o adversário é o objetivo principal. A lógica da segurança pública, mesmo na maior adversidade, precisa ser outra. Uau, quanta coisa para a gente processar hoje. Fazendo um balanço, então, da nossa análise, a gente navegou por fontes que, de um lado, mostraram essa teia complexa da disputa narrativa sobre quem fundou, quem lidera o movimento bolsonarista, mostrando como as lealdades e o poder foram se reconfigurando ali. E como essa narrativa ainda está em disputa. Exato. E do outro lado, a gente mergulhou na questão super espinhosa da segurança pública. Vimos as críticas a operações policiais específicas, a polêmica sobre modelos externos como o de El Salvador. E essa distinção crucial entre lógica de segurança pública e lógica de guerra. Tudo isso num caldeirão, né? De polarização política e muita desinformação circulando por aí. A imagem que fica do conjunto dessas fontes é dupla mesmo. No campo político, a gente vê uma luta bem acirrada por legado, por lealdade dentro de um espectro ideológico definido, questionando narrativas que pareciam estabelecidas. E na segurança? Na segurança, o que a gente vê é um desafio, assim, colossal, onde a busca por eficácia da polícia esbarra o tempo todo nos limites da Constituição, nos debates acalorados sobre direitos humanos, na retórica política que muitas vezes é inflamada, mas vazia de solução prática. E é na sofisticação do crime, né? E na capacidade cada vez maior do crime organizado, tanto em poder de fogo quanto em inteligência tecnológica, como a gente viu nos drones. As análises que a gente examinou hoje colocam em xeque tanto as simplificações históricas quanto as soluções que parecem mágicas para problemas tão enraizados como a violência urbana e o crime organizado no Brasil. E fica no ar, acho, uma provocação para quem nos ouve, a partir do que a gente discutiu aqui. Se por um lado a gente tem esse crime organizado descrito como cada vez mais sofisticado, usando a tecnologia avançada, né, drones térmicas, armamento pesado,
E, por outro lado, a gente vê os limites ou até os fracassos de abordagens como GLOs ou táticas de confronto que, segundo as críticas, não garantem retomada de território nem cumprem os objetivos primários. Que tipo de estratégia realmente inovadora, que respeite a Constituição, claro, mas que talvez ataque mais as bases financeiras, a logística, a inteligência e até as causas estruturais que alimentam esses grupos? Que estratégia poderia, de fato, começar a quebrar esse ciclo vicioso de reatividade, confronto e resultados tão limitados que essas análises parecem descrever? É a pergunta de 1 milhão, né? Uma questão complexa, sem dúvida, para a gente continuar refletindo.